Deus, que nos diz assim, deu certo aí? Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, como pois, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E sabeis que ele é justo. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor mais uma vez nessa noite, agradecendo a tua bênção que nos traz continuamente à casa do Senhor, nos dá a possibilidade de apreciar a tua palavra e orientar a nossa vida pela sabedoria superior de Deus. Nos ajude nesse processo, Senhor, de atender a tua voz. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos queridos, nessa noite. Concluímos o capítulo 2 de João. Capítulo bem interessante, né? Capítulo 2 de João, se a gente observar direitinho, a palavra permanecer, ela tem aqui um peso bem interessante nesta seção do texto que tomamos, né? O texto fala que a unção que dele recebemos permanece em nós, portanto, devemos permanecer nele, como também ele nos ensinou, né? O versículo 28, versículo seguinte, fala: agora, pois, permanecei nele, né? É uma insistência na mesma ideia. E versículo 29 não traz a ideia da permanência com as palavras propriamente ditas, mas existe um análogo da mesma ideia na expressão prática, aquele que pratica a justiça, né? Essa ideia, praticar a justiça, é a ideia de permanecer agindo de forma justa, né? E, portanto, permanecer em Cristo, permanecer sob a orientação do Espírito Santo, aqui designado nesse texto como a unção, né? O apóstolo João traz a ideia de que aqueles que foram ungidos pelo Espírito Santo, foram separados pelo Espírito Santo das nações, das religiões pagãs, para serem de Deus. Estes devem, por sua vez, se esforçar para persistir na fé a que o Espírito Santo chamou. E essa permanência na fé é expressa no último versículo tomado como: aquele que pratica o bem é nascido dele. Então, a ideia aqui ela é bastante interessante, porque ela traz a ideia do novo nascimento como o ato de Deus que inclui pessoas na igreja, e a prática da justiça como um distintivo de que esta pessoa realmente é um novo nascido, é uma pessoa que persevera na fé, né? À medida que ela pratica a justiça, ela tem todo o atestado de que é um perseverante na fé. Pois bem, meus irmãos, hoje nós pensamos com a sugestão do texto que tomamos, né, sobre a permanência na orientação do Espírito, né? A perseverança na orientação do Espírito. Uma antiga doutrina na
as igrejas reformadas, tem inteira ligação com esse passo da Escritura, que é a doutrina da perseverança dos santos, né? Perseverança dos santos, que é aquele ato de Deus, aquele ato do Espírito Santo pelo qual, muito obrigado, irmão Lucas, pelo qual os crentes não desistem de ser crentes, não desistem de atender a palavra de Deus, e eles se tornam assim muito claramente conhecidos pela sua renúncia às suas próprias vontades e o abraço à vontade de Deus, né? Hoje nós pensamos sobre essa permanência na orientação do Espírito. A perseverança dos santos, ela se dá quando exatamente há um entrosamento entre o Espírito que chama, que dá toda a condição para a gente ser crente, e também a contrapartida da vontade desses que foram chamados pelo Espírito, e eles por livre vontade se apresentam para atender a Deus, para renunciar os seus pecados. Então esse é o assunto da noite de hoje, e nós falaremos inicialmente, olhando para o primeiro versículo, sobre permanecer como ele vos ensinou, né? Num segundo passo nós falaremos nessa permanência na orientação do Espírito. Ela não é à toa, ela tem um propósito, né? Ela tem um propósito. Nós vamos considerar o propósito da perseverança dos santos, para por fim apreciarmos aqui o elemento que distingue uma pessoa que é crente perseverante de uma pessoa que apenas é um frequentador, né? É uma pessoa amigo do Evangelho, é uma pessoa cidadão de bem na sociedade, mas infelizmente não é uma pessoa perseverante, não é? Então hoje esses são os passos que nós daremos, inicialmente pensando sobre permanecer como ele os ensinou, né? O primeiro passo que nós damos aqui, ver que essa perseverança no Espírito é a perseverança em um conteúdo de ensino, né? Um grupo de instruções que foi dado primeiramente do conteúdo do Antigo Testamento, né? O autor de Hebreus diz: havendo Deus falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por seu Filho, né? O Filho, por sua vez, depois de doutrinar, entregar o ensino para os discípulos, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, irmãos, essa permanência nesse ensino, né? Perdão. Essa permanência nessa opinião dada por Jesus, nesse ensino que Jesus expressou, essa doutrina de Deus, essa doutrina bíblica, né? Ela é apresentada aqui como a permanência, né? A pessoa que não muda de opinião continuará sempre entendendo que existe um Deus nos céus que criou todas as coisas e que, sendo o autor de toda a criação, ele mora em todos os lugares, ele habita todos os lugares ao mesmo tempo. Ele enche com sua presença os céus e a terra, né? O mar, tudo que nele há, tudo foi criado por Deus. E ele propõe-se a falar a seus servos sobre as mais variadas relações da nossa vida, né? O texto em sua letra diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou, né?
Há aqui, meus irmãos, uma ideia muito clara de um conteúdo de ensino sendo transmitido, né? E um ensino que essa unção mencionada no texto irá o tempo todo trazer à tona em nossos corações, para nós atendermos a voz de Deus que fala nesse conteúdo passado a nós, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aos pais Deus falou pelos profetas, aos apóstolos nos dias iniciais ali do tempo da igreja, né? Ele falou por meio de seu Filho Jesus, e agora nos nossos dias essa unção mencionada no texto permanece conosco. Essa unção, ela é o Consolador enviado pelo Senhor Jesus, né? O outro Consolador, um outro Consolador, porque ele traz semelhança de coigualdade com o Filho, né? Um outro Consolador, porque ele é do mesmo gênero do Filho, e aqui ele ensina o mesmo ensino passado pelo Filho de Deus, passado aos pais pelos profetas, e agora a igreja está sob a égide do Espírito Santo, sob o ensino do Espírito Santo. É o Espírito Santo que toma todo este conteúdo do Antigo e do Novo Testamento e faz uma divulgação ampla para todo mundo, agindo por todo mundo. Uma ideia muito fácil de se perceber no texto, mas ela não é verdadeira, é que alguém que tem a unção do Espírito Santo é um autônomo, uma pessoa que não precisa mais de orientação de mais ninguém, né? E aí, irmãos, é uma ideia errônea, parece estar no texto, mas não está. E eu acho muito importante a gente trazer esse esclarecimento. O texto diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Dá a impressão que alguém que tem o Espírito não precisa mais de orientação de ninguém, não dá, irmãos? Mas na verdade o que o apóstolo está dizendo aqui, irmãos, é que o Espírito Santo não ia ensinar coisa alguma que já não tivesse de posse da igreja a quem João dirige essa carta, né? Ele não estava querendo expressar que alguém que tem o Espírito Santo é um sabe-tudo, que tem a soma de toda a ciência, de todas as coisas. Na verdade, tomar esse texto nesse sentido tem feito a igreja errar muito, porque há uma vertente da igreja cristã, há um segmento da igreja cristã que, tomando essas ideias, passou a acreditar que o Espírito Santo irá suprir das informações que precisa por revelações contemporâneas. E acreditando dessa forma, para tudo, esses irmãos nossos passam a estar assim como que sequiosos por novas revelações. E é criada uma expectativa psicológica tão intensa de que eles receberão novas informações, porque a unção está neles. Eles leem no texto que a unção está neles, não precisa que ninguém ensine nada. Então, para a mente desses cristãos, essa unção que está neles irá dar novas revelações para suprir das informações que ele precisa a cada passo. E esses irmãos, com a perspectiva de que vão receber novas revelações, muitas vezes expressam as impressões de seu coração como se fossem novas revelações de Deus, induzindo às vezes a escândalo, às vezes a erro, às vezes a acontecimentos trágicos e lamentáveis, que de fato desmoraliza a igreja. Então é muito importante esclarecer que quando o texto diz que não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque a unção está convosco, né? O que o apóstolo João está expressando aqui
é que a igreja havia sido muito bem doutrinada e que o Espírito, a unção de Deus que estava com eles, iria trazer todo aquele conteúdo revelado das Escrituras que tinha sido ministrado a esta igreja, para que esses irmãos tirassem desse conteúdo revelado todas as deduções que fossem necessárias para agir biblicamente a cada passo, para viver biblicamente a cada nova decisão que esses crentes precisassem fazer, porque a unção tinha sido o autor das Escrituras. Ele é ao mesmo tempo o autor e o explicador das Escrituras, o expositor das Escrituras, esclarecedor da Escritura. E João está dizendo que acredita piamente que o Espírito Santo na vida de cada crente irá suprir este crente das informações que ele precisa com base no conteúdo que o Espírito já tinha revelado no Antigo e no Novo Testamento, e que essa igreja que recebera a carta dada por João, ela estava consciente desse conteúdo, tinha sido muito bem doutrinada. Porque, irmãos, nós devemos sempre ter em mente que o texto ele tem um destinatário específico e tem um destinatário inespecífico. Será que um crente recém-convertido deve acreditar que já sabe realmente tudo e que não comete erro nenhum, que a unção de Deus está nele, que não tem nenhum perigo dele cometer erro? É claro, irmãos, que um crente novo convertido não deve acreditar numa coisa dessa. Ele deve sim acreditar que o conteúdo que Deus trouxe às mãos dos crentes no Antigo e Novo Testamento é eficiente para regê-lo em todas as relações da vida, e deve investir nisso, e deve gastar tempo com a leitura das Escrituras, com a compreensão das mais variadas partes da Bíblia Sagrada. Obrigado, meu querido, obrigado, viu? Ótimo. E à medida que a vida for exigindo deste crente decisões difíceis, ele deve estar bem certo e confiante que a unção de Deus que está nele irá guiá-lo na compreensão das Escrituras de tal maneira que ele encontrará nesse conteúdo da inspiração divina, conteúdo revelado, o conteúdo das Escrituras, tudo que ele precisa para reger sua vida. A presença vívida do Espírito é fato na vida de todo crente verdadeiro. O Espírito realmente está com cada um de nós. O Espírito realmente nos inquieta a cada deslize, a cada passo, a cada decisão. O Espírito é um ser vivo, sensível. Ele age logicamente com tanta sabedoria que ele não anula a vontade humana, ele não anula, mas ele trabalha de tal maneira, nos doutrinando, às vezes nos liberando para quebrar um pouquinho a cara, para a gente se dar mal em algumas decisões, para que fique demonstrado por ele que melhor seria se nós tivéssemos atendido a voz dele. Mas a unção que dele recebemos, a presença do Espírito Santo, ela está sempre conosco. Os crentes são pessoas que nunca estão sozinhas. Eles podem até, por alguns períodos, se isolarem dentro de suas convicções tiradas do mundo, né? E sofrer com isso, né? Podemos até nos isolar dentro dos nossos pecados, assim. Alguns de nós pode se isolar dentro da sua avareza, outros dentro da sua violência, outro dentro de seu sistema de medos, né? Mas nós temos sempre a presença do Espírito Santo para nos resgatar dessas prisões em que nós mesmos nos colocamos. Nós podemos sim nos isolar dentro de um sistema de pensamento pessimista e de repente achar que nós não somos capazes, que nada vai dar certo, mas nós podemos tomar uma outra direção, permitir que o Espírito Santo
guie os nossos passos com base no conteúdo que Ele já colocou em nossas mãos pela Escritura. O Espírito Santo está disposto a falar conosco todos os dias, nas mais variadas horas do dia. Ele não tem horário de descanso e Ele não tira férias. Ele está conosco em todos os momentos e Ele deseja realizar em nós um trabalho primoroso para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. É um outro passo da Escritura que se refere ao propósito, ao objetivo de Deus na nossa vida. E, irmãos, com uma mente tão robusta como a mente do Espírito Santo ao alcance dos crentes, a maior tolice que nós podemos fazer é colocar de lado a mente do Senhor para seguir a nossa própria mente. Seja em que sentido for, seja no sentido de ter medo das coisas, seja no sentido de se prender por algumas concepções do mundo. Os nossos insucessos aqui vêm exatamente de colocarmos de lado as sugestões e orientações do Espírito, que nos fala na Escritura, mas também nos fala no silêncio das recordações, acionando a nossa recordação e consciência das Escrituras, para que a gente evite o erro e pise no caminho certo. Na medida que nós ouvimos a voz da mente sábia, santa e boa de Deus, o Espírito Santo, irmãos, por mais que dê errado, deu muito certo, a coisa está certa, né? Por que eu digo assim, por mais que dê errado, as coisas dão certo? Porque já aconteceu de crentes, por darem ouvido à voz de Deus, serem assassinados. Então deu muito errado, não foi? Mas eles vão para o céu, deu muito certo, irmãos. Vão gozar das venturas eternas. E alguns desses crentes, enquanto morriam, eles tinham as concepções do mundo todas fragilizadas diante deles, para sentir gozo de estar enfrentando a morte, para ir para o céu, né? Santo Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, ele diz: eu vejo os céus abertos para mim. Eu vejo os céus abertos. Durante a trajetória da nossa vida, muitas vezes nós oramos, pedimos coisas, mas a gente vê o céu fechado. Parece que não vem para nós resposta. Naquela hora, havia escancarado-se as portas do céu para aquele servo de Deus, e ele exulta dizendo: eu vejo os céus abertos, o Filho de Deus e o Filho de Deus. Havia uma consciência de que o corpo estava padecendo o seu flagelo final, mas sua alma para sempre estaria livre de toda e qualquer aflição do mundo, porque guiado pelo Espírito, ele tinha ido na direção certa. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. São palavras de um crente excitado pelo Senhor, que está completamente sujeito à voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele estava tão convicto que ele tem um vislumbre de que o caminho que ia dar na morte, mas resolutamente ele vai, crente, de igreja após igreja, dizendo para ele: foi-nos revelado que dessa vez você vai ser preso em Jerusalém, vai ser levado para Roma e vai ser morto. E ele diz: o que vocês querem com isso? Me fragilizando os ânimos? Parem com isso. Deus revelou para você, fique com você, não me fragilize não, porque eu não vou voltar atrás, eu sei para onde eu estou indo. Nem a morte, nem a vida
pode me separar do amor de Deus? Olha, irmãos, quando nós alcançarmos uma exultação nesse fato, como Paulo tinha alcançado, então nós encontramos a plena felicidade ainda nesta vida. Quando pudermos dizer assim, nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Cristo, então nós encontramos no amor de Cristo algo que é muito mais glorioso do que viver neste mundo. Nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Cristo. Nós devemos ambicionar esse sentimento, desejar isso, porque então, tendo o amor de Deus, nada nos faltará mais, a gente não sentirá mais receio de nada. O ensino abrangente do Espírito é aqui da mais alta confiança para o apóstolo João, nesse texto. Ele diz: a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Olha, irmãos, aqui o centro da atenção do versículo é no ensino. Ensino se repete tanto quanto o termo unção. Aqui o que o apóstolo está dizendo com isso é que a presença do Espírito Santo em nós e a presença do ensino que já foi passado para nós é harmônico entre si. O Espírito jamais falará alguma coisa que não tenha sido conduzido a nós pelo conteúdo das Escrituras. E esse ensino das Escrituras jamais será desprezado pela unção que está em nós. Qualquer sugestão que se insinue vindo da unção de Deus que está em nós, que se choque com as Escrituras, que se choque com o ensino que dele recebemos, esse não é a unção de Deus que está falando. A unção de Deus, o Espírito de Deus falando, ela está em harmonia plena com as Escrituras. Mas o interessante aqui é que ele diz: você não tem necessidade de que ninguém lhe ensine. Esse conteúdo da Escritura, ele já é um conteúdo tão completo que ele pode doutrinar satisfatoriamente de A a Z da vida humana. O total da vida humana se acha orientado na Escritura, e ninguém consegue ter uma mente mais robusta do que a mente de Deus, que se expressa na Escritura, e a unção que dele recebeste traz à tona as vossas lembranças o tempo inteiro. Não se trata de letra morta, mas de um Espírito vivo, falante ininterruptamente, em que ponto específico devemos colocar o nosso pé em cada passo desta caminhada, porque a unção que dele recebemos é um ser vivo, é uma pessoa viva e expressiva, que traz à tona e que nos fala todo o conteúdo da Escritura de forma claríssima. Sim, a Escritura, Bíblia Sagrada, tem áreas difíceis de entender, mas não para você. Não para você. Você não terá nenhuma parte da Escritura que seja difícil para você. Aquilo que para você é importante você entender, o Espírito esclarecerá. Aquilo que para a sua prática for necessário você mudar, o Espírito trará à tona, trará à sua memória, e você não poderá dizer: eu não sabia. Não, você não pode dizer isso, porque ela é clara o suficiente para orientar a sua vida. Aí quando é que ela não é clara? Ela não é clara quando você está inquieto, né, se coçando e quer criar polêmica, quer saber o que não tem relação com a sua prática, com a sua vida pessoal. Aí não é da sua conta, não se diz respeito à sua prática, vai ser capcioso, vai ser difícil você entender. Mas o que é especificamente para orientar a nossa prática, a minha vida, eu vou saber e não posso dizer: porque eu não sabia. A unção que dele recebemos está em nós,
e torna muito claro para a nossa consciência o que nós devemos fazer a cada passo, meus irmãos. E ele é abrangente, ele cerca as mais variadas relações, vai dos atos ao pensamento. A Escritura disciplina até o nosso pensamento, ela fala até do que podemos ou não nos ocupar de pensar. As relações humanas, as artes humanas, o trabalho, a cultura. A Bíblia é abrangente, né? A Bíblia é abrangente, as relações, as associações entre pessoas, o casamento, né? A relação pais e filhos, a relação empregado-patrão, as relações governamentais. A Bíblia é abrangente, ela trata de todos esses segmentos da vida. E interessante, irmãos, que uma coisa aqui que é afirmado com ênfase é que ela é verdadeira e não é falsa. Qualquer coisa que alguém disser, faz assim que vai ser melhor para você, e a Bíblia disser diferente, pode ter certeza, você pode experimentar, né? Você tem o direito, a sua liberdade, experimente, tá certo? Fique à vontade. Quem quiser sujar-se, suje-se à vontade, você tem o seu direito, né? Mas sabe uma coisa, a Bíblia é verdadeira. Quando ela diz uma coisa, é porque de fato é melhor para a gente naquele sentido. A gente pode sim experimentar, ver, não vou ver aqui para esse lado aqui, não é? Irmãos, a Bíblia tem razão sempre. Quando nós acreditamos nessa palavra, nessa unção, nesse corpo doutrinário que está na Bíblia Sagrada e regemos nossa vida por ele, a gente começa a perceber que a Bíblia tem razão. A Bíblia tem razão. A vida da gente no primeiro ano, no segundo ano, é bom, é maravilhoso. Mas quando está de 15 anos para frente, você olha para trás e vê outros de igualdade com você, que não seguiram pelo caminho do Senhor, e vê o rumo que a vida deles tomou, aí você percebe, meu Deus, como é bondosa a tua orientação para a minha vida. Como o Senhor foi misericordioso comigo. Eu podia estar na cova igual o meu colega. Eu podia estar morto igual o meu colega. Eu podia estar viciado igual o meu colega. Eu podia estar preso aos grandes lucros e uma vida desonesta igual o meu colega. Eu podia estar sem nenhuma esperança da vida eterna igual os meus colegas. E é isso que o Senhor, ainda que com muita simplicidade, guiou minha vida com sua palavra, com esse inquietante espírito, com essa unção que inquieta a gente. Tem hora que você, a cada passo que dá, parece que você só escolhe tudo errado. Ele vem à sua mente e diz, epa, por aí não, mais errado ainda, e você, meu Deus, eu só faço escolha errada, né? Mas aí a gente vai escolhendo ele, vai atendendo ele, ele vai disciplinando nossa vida, orientando, né? Ele deixa você de vez em quando botar o pé fora, queimar a pontinha do dedo, né? Voltar para o caminho de novo. Mas graças a Deus que ele não nos deixa só em um só minuto. O Espírito Santo está sempre conosco, tocando nossa consciência, lembrando o conteúdo da Escritura que mostra o caminho certo. É maravilhoso. Essa presença é real, é pessoal, e portanto seja sensível a ele. Se trata de uma pessoa, né? Quando eu digo isso, o que eu quero significar? Quando você está junto com uma pessoa, você não começa a notar o que ele gosta, o que ele não gosta, não é verdade? Você não começa a perceber que tem gente que está morando com a gente, de repente, e um pequeno detalhe ali ele não gosta, começa a incomodar eles. Aí você percebe e começa a alterar o seu comportamento para não ser um incômodo com quem está com você, não é verdade? O Espírito de Deus mora com vocês, é uma pessoa, a gente começa a entender, porque não tem jeito, ele não nos deixará, ele vai morar conosco até o último dia de nossas vidas, como diz o Salmo de número, qual é o Salmo? 23, né? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão
Todos, não tem jeito. Ele não vai largar mais a gente. Tá certo? Então o melhor que a gente pode fazer para uma boa convivência é atender, porque a nossa mente é tola e a dele é sábia. É entender que ele é um ser pessoal, ele vai se sentir incomodado com algumas coisas, com alguns gracejos, com algumas brincadeiras. Entender que ele sente isso, né? Eu serei um sucesso ouvindo ele, mas se eu incomodá-lo de maneira que ele fique calado, para onde é que eu vou? Só ele tem a palavra da vida eterna. Como é que vai ficar a minha situação se quando eu precisar de uma sugestão ele ficar caladinho, né? Então, para uma boa convivência, atendê-lo, o Espírito estará para sempre comigo, certamente me seguirá por todos os dias da minha vida, sem interrupção, sem tirar férias. Ele morará para sempre comigo, graças a Deus por isso. Sem ele eu sou um fracasso. Sem ele eu sou um fracasso. Nosso próximo passo fala sobre o propósito. Para que essa permanência no Senhor? Para que eu vou insistir em atender a voz dele, atender a voz da unção de Deus que habita comigo, né? Por que eu vou me voltar para ele e anular minhas vontades? Para quê? Versículo 28 fala disso e diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Meus irmãos queridos, nós precisamos desenvolver agora a nossa intimidade com ele. Agora, pois, permanecei nele. Permanecei nele. Procure saber do que ele gosta. Quais são os locais que você está e ele se sente à vontade com você. Quais são os locais que você vai, ele vai ter que ir com você, vai ir com você. Mas lá ele está incomodado, ele não está em paz ali. Comece a descobrir isso agora, não é para amanhã não. Filhinhos, agora pois, permanecei nele. Intimidade com o Senhor, intimidade com Deus, o Espírito Santo, é algo para agora. Ele está convivendo agora conosco. Está querendo trabalhar, me lapidar, me polir agora. Está querendo afinar-me com Deus agora. Ele quer me refinar, ele quer me tornar um crente perfeito. Ele não quer fazer abruptamente, não. Ele não quer pegar e de repente na truculência. Não. Ele quer passo a passo, né? Vagarosamente, tratar os meus afetos pecaminosos, me convencer de que eles não são bons para mim e mudar em uma pessoa que, por decisão própria, por uma convicção pessoal, já não quer mais as coisas que entristecem ele, não por causa dos crentes à minha volta, mas porque para mim, para este companheiro inseparável, o Espírito Santo, não tem coisa melhor do que eu fazer direito. Eu só tenho uma vida aqui neste mundo. Ou eu faço direito, ou o negócio vai dar muito errado, porque só é uma vida. Só posso fazer direito uma vez na vida. Eu só vivo uma vez aqui. Tá certo, irmãos? Então, a vontade do Espírito é aqui e agora eu permanecer nele para ele me trabalhando, me aperfeiçoando, me lapidando, me polindo. E ele está fazendo isso para quê? Para o meu encontro com o meu Senhor. O texto diz isso falando assim: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Irmãos,
nós todos nos preparamos? Para o encontro com o Senhor. Brevemente, o Senhor voltará e não tardará, e nós teremos o nosso encontro com Ele. Se não for de um jeito, vai ser do outro, porque pode acontecer o nosso encontro com Ele pelo retorno em glória do Filho de Deus para este mundo, ou pode acontecer o nosso encontro com Ele pela nossa perda da vida temporal e, portanto, pelo fato de nosso espírito ser recebido de volta nas mãos do nosso Criador. Então, irmãos, esse encontro, ele é inevitável, viu, irmãos? Inevitável. A sua experiência já demonstra que ninguém consegue protelar o encontro com o Senhor. Chegou o dia da morte, você vai, não tem jeito. Se você tiver de morrer lá com 100 anos, tomara que você viva 150 anos, você ter bastante tempo para se lapidar, se preparar para essa hora tão preciosa, né? Tão bonita, tão gloriosa. Mas eu quero dizer para você que esse trabalho aqui no mundo, ele é duro, sabe? É duro. Aqui nesse mundo vai ser toda a oportunidade que você tem de se preparar e também de sofrer, vai ser nesse mundo, certo? E aí o que acontece? Exceto se você não for um salvo. Se você não for um salvo, então você vai sofrer aqui e também na eternidade, né? Mas é hora de se preparar, né? A gente permanece firme no Senhor exatamente para se preparar para encontrar com o nosso Deus. Esse encontro é inevitável. Prepare-se, né? Você sabe que todos vão embora, todos vão se encontrar com Deus. E aí o texto nos diz no finalzinho que essa permanência é tanto para eu ser lapidado por Deus, para eu ir ao meu encontro como eu devo, esperando o encontro glorioso com o Senhor, como também para me poupar da vergonha da reprovação. O texto diz isso nos seguintes termos: tenhamos confiança nele, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Muitos naquele dia terão de se afastar do Senhor, ouvirão da boca do Senhor uma palavra muito triste, né? Dizendo: apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade, eu nem lhes conheço. Aí alguém vai dizer assim: Senhor, mas eu não fiz milagres no teu nome, eu não fiz muitas maravilhas no teu nome. Ele diz: apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade. Irmãos, nós todos precisamos tomar muito seriamente nossa vida com Deus. Não é suficiente para nós apenas satisfazer as expectativas de quem está à nossa volta. Não é suficiente. A gente precisa ter uma legítima vida com Deus. Sabe, irmão, se a gente orar a Deus, orar com perseverança, Deus vai socorrer nossas orações, vai socorrer a gente. É porque talvez alguns de nós pensem assim: mas eu não tenho força para ser um crente firme, eu não tenho força para ser um crente que de fato esteja a contento, né? Nenhum de nós temos, nenhum de nós. Cada passo bem sucedido que a gente dá aqui no caminho do Senhor é exatamente por essa intimidade que nós estamos com o Senhor, sabe, irmãos? Essa intimidade, ela é poderosa para moldar nosso comportamento. Quanto mais nós invocamos o Senhor para nós, quanto mais nós oramos, quanto mais nós estreitamos os nossos laços de relacionamento, quanto mais nós o temos presente como pessoa que está me vendo, quanto mais você conta com os olhos do Senhor sobre você, sente que Ele está lhe olhando, muito mais você se dispõe a fazer as renúncias necessárias, a realmente atender a voz do Senhor. Quando nós começamos a pôr
Deus de lado, pensar no mundo à nossa volta, tirar Deus da cabeça. Na presença dele, ele nos olhando, começamos a fraquejar, irmãos. Todo crente que dá passos certeiros na prática do que é correto, é porque ele está sentindo a presença de Deus e se fortalece nessa presença. Invoque o Senhor ininterruptamente. Ore sem cessar. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo assim: não nos deixe cair em tentação. Nós devemos pedir essas coisas o tempo todo. Porque, irmãos, olha, a tentação mora em nosso coração. A tentação mora à nossa volta. Todos à nossa volta são pecadores que são pecadores, que são praticantes do mal. O mundo espiritual tem um príncipe da maldade que quer dominar a nossa vida, reger a nossa vida. Só tem uma chance da gente realmente não passar vergonha diante dele, se o milagre da salvação for a cada novo passo operado em nossa vida. Nós precisamos de Deus, mas é o tempo inteiro. Orai sem cessar, meus irmãos. Oremos sem cessar, porque é grande e profunda a nossa necessidade. Por último, nosso texto nos fala sobre a identificação de irmãos. Isso é muito importante. O texto diz assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Por que esse passo da Escritura é tão importante? Porque reconhecer que pratica a justiça nascido dele, irá nos colocar nessa caminhada com parceiros, com pessoas que podem nos encorajar na fé, né? E pode nos colocar em atitude de auxílio em favor daqueles que estão conosco nessa caminhada. O Senhor, desde o começo, desejou que a sua igreja se organizasse e se vinculasse de tal maneira que os crentes se ajudassem. Um crente, ele não é batizado sozinho. Um crente não vai na água pegar. É preciso um outro para batizar. Nós sozinhos não somos igreja. A igreja começa com a presença de um grupo, de uma assembleia que se forma em torno da palavra de Deus. A ideia de se desvincular, de olhar para o irmão e não querer negócio com ele, é uma ideia plantada por Satanás, meus irmãos. A ideia plantada por Deus é a comunhão dos remidos do Senhor. Mas é muito importante saber quem é e quem não é, porque nesses dias confusos que nós estamos vivendo, tem gente que se aproxima da gente e só porque vai para a igreja diz que é crente, sem ser. Aí o texto, para nos ajudar a entender e se vincular realmente com crentes, o texto nos diz assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, se alguém não pratica a justiça, não é nascido de Deus. Se alguém vai à igreja, vai todo culto, ora, ele lê a Bíblia, ele fala da Bíblia, mas ele pratica a injustiça, faltou, irmãos, a identidade, né? Faltou a cédula da identidade, da prática, né? Pelos frutos o conhecereis, disse o Senhor Jesus. E o apóstolo aqui nos dá um distintivo importantíssimo para a gente ver com que pessoa nós devemos nos vincular. Aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, for promíscuo, for indecente, for desonesto, né? Dizendo ser irmão, proceder com injustiça, nem ainda com ele comais, diz as Escrituras. Porque, irmãos, para tentar a nós, basta o nosso próprio coração, né? A gente já tem muita tentação nossa própria. Aí, se nos vincularmos com aqueles que estão puxando para o lado errado, meu irmão, que chance temos, né? Mas nós precisamos reconhecer: se alguém pratica a justiça, um crente que está andando direitinho, mesmo que ele seja um irmãozinho pobre,
Vincule-se a ele, porque ele vai encorajar a sua fé. Ah, porque eu não vou me vincular não, porque é o contrário, ele é um irmão muito rico, né? Vincule-se a ele. Se ele pratica a justiça, ele topa ter comunhão com você, vincule-se a esse irmão, né? Ame-o, ore por ele, dê palavras de encorajamento a ele, seja carne e unha com esse crente que quer ensinar honestidade a seus filhos, que quer andar nos caminhos do Senhor, que se preocupa em ser honesto, em falar a verdade. Seja carne e unha com ele, encoraje ele, tá certo? Nós precisamos, meus irmãos, dessa comunhão dos remidos do Senhor. Precisamos sim disso. Perseverar traz como distintivo a prática da justiça, a união dos remidos, reconhecer outros que estão em igual prática, né? Reconhecer aqueles que atendem à unção que fala aos seus corações, que fala do conteúdo revelado pelo Espírito Santo. Meus irmãos queridos, que o Senhor Jesus nos conduza na graça da perseverança e que nós possamos agradá-lo até o último dia de nossas vidas. Amém. Graças a Deus.